E se tudo o que lhe ensinaram sobre alcançar os seus objetivos estivesse fundamentalmente errado? E se a luta, o esforço incessante e a mentalidade de ter que forçar os acontecimentos não fossem o caminho para a realização, mas sim o maior obstáculo? Vivemos numa cultura que glorifica o esforço. Dizem-nos que para conseguir algo grandioso, precisamos de trabalhar mais, de nos esforçar mais, de controlar cada variável. Mas você já reparou que muitas vezes, quanto mais desesperadamente tenta agarrar algo, mais escorregadio isso se torna. Você luta para encontrar o parceiro perfeito e só encontra relações que reforçam a sua solidão. Você trabalha noite e dia por segurança financeira, mas a ansiedade e as dívidas parecem acumular-se. Você tenta forçar a sua cura, mas os sintomas persistem. Este é o paradoxo do esforço. Um princípio contraintuitivo que governa o tecido da nossa realidade. A verdade é que o universo não responde à intensidade do seu esforço. Ele responde à frequência do seu ser. Quando você tenta desesperadamente manifestar algo, está a enviar um sinal muito claro para o campo quântico, um sinal de falta, de ausência. Cada ato de esforço desesperado é uma afirmação energética que diz: eu não tenho isto. E a realidade, que funciona como um espelho perfeito, apenas reflete de volta para si mais dessa mesma ausência. Os maiores avanços na sua vida não acontecerão nos momentos de maior tensão, mas sim nos momentos de rendição. Naquele instante em que você finalmente solta, em que para de lutar e diz ao universo: está bem, eu confio. É nesse vácuo de controlo que a magia acontece. É aí que a realidade se reorganiza de formas que a sua mente, limitada pela luta, nunca poderia ter concebido. Estamos aqui hoje para desconstruir essa antiga programação e para lhe entregar uma nova estrutura para a criação da realidade. Uma que se baseia na ressonância e não na resistência. A solução para este paradoxo não é a inação, mas sim a rendição consciente. E aqui reside um dos maiores mal-entendidos. Confundimos rendição com apatia, com desistir ou com tornar-se passivo. Mas no universo quântico, a rendição é um dos estados mais ativos e poderosos que você pode incorporar. Render-se não é esperar passivamente que as coisas aconteçam. É o ato deliberado de alinhar a sua frequência com a realidade que você deseja, antes mesmo de ela se manifestar fisicamente. Significa incorporar o sentimento do seu desejo já realizado. É sentir a alegria, a paz e a gratidão da sua meta alcançada, aqui e agora. Isto é o que chamamos de coerência. Quando o seu coração e a sua mente estão em alinhamento, quando os seus pensamentos e as suas emoções estão a transmitir o mesmo sinal, você torna-se um ímã energético. Pense nisto. O campo quântico contém todas as possibilidades. Existe uma versão da sua realidade onde você já é saudável, próspero e realizado. A sua tarefa não é criar essa realidade do zero através do esforço. A sua tarefa é sintonizar a sua frequência com essa realidade para que ela possa colapsar da onda de potencialidade para a partícula da sua experiência. Tentar forçar um resultado a partir de um estado de falta é como tentar sintonizar uma estação de rádio de música clássica enquanto o seu rádio está fixo numa frequência de estática. Não importa o quão alto você aumente o volume, a música nunca irá tocar. A rendição é o ato de mudar o sintonizador. É deixar de focar na estática da sua realidade atual e começar a vibrar na frequência da música que você deseja ouvir. A realidade não tem escolha senão corresponder à sua nova ressonância. Para compreender por que é que este processo funciona, precisamos de ir mais fundo, até ao nível do nosso sistema nervoso e da nossa identidade subconsciente. O seu subconsciente
governa cerca de 95% do seu comportamento, pensamentos e emoções. É um arquivo de todas as suas experiências passadas, especialmente aquelas com forte carga emocional. Quando você tenta forçar um novo resultado, como a prosperidade, mas o seu subconsciente está programado com memórias e crenças de escassez, cria-se um conflito interno massivo. A sua mente consciente, que representa apenas 5% do seu poder, está a remar numa direção, enquanto o poderoso transatlântico do seu subconsciente está a navegar na direção oposta. É uma batalha que você está destinado a perder. O esforço e a luta são, na verdade, um sintoma desta incoerência interna. É o seu sistema a dizer-lhe que uma parte de si não acredita que o que você deseja é possível ou seguro. É por isso que a verdadeira transformação não acontece ao nível da ação, mas ao nível da identidade. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Portanto, a pergunta a fazer não é: o que preciso de fazer para ter mais dinheiro? A pergunta é: quem preciso de ser para que a abundância seja a minha realidade natural? Mudar a sua identidade significa recondicionar o subconsciente. Significa expor-se repetidamente a novos pensamentos e, mais importante, a novos sentimentos, até que esses novos estados se tornem familiares, automáticos, a sua nova norma. É um processo de dessensibilização do passado e de recondicionamento para um novo futuro. A ciência por trás disto é fascinante e irrefutável. Quando você está num estado de esforço, estresse e luta, o seu corpo ativa o sistema nervoso simpático, a famosa resposta de luta ou fuga. Hormonas de estresse como o cortisol e a adrenalina inundam o seu sistema. Do ponto de vista da sobrevivência, isto é útil. Prepara-o para lutar contra um predador ou para fugir dele. Mas neste estado, a sua percepção estreita-se drasticamente. O seu cérebro foca-se apenas na ameaça percebida, bloqueando toda a informação que não seja relevante para a sobrevivência imediata. Em termos criativos, você fica cego. Não consegue ver as soluções, as oportunidades e as sincronicidades que estão mesmo à sua frente. Em contraste, quando você pratica a rendição e entra num estado de confiança e gratidão, ativa o sistema nervoso parasimpático. O seu corpo relaxa, o seu ritmo cardíaco abranda e o seu cérebro entra em estados de ondas cerebrais mais coerentes, como as ondas alfa e teta. Neste estado, a sua percepção expande-se. Você torna-se mais consciente, mais intuitivo e mais aberto a novas possibilidades. É aqui que a criatividade floresce. Do ponto de vista da física quântica, isto tem implicações diretas no efeito do observador. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que as partículas subatômicas existem como ondas de probabilidade até serem observadas. É o ato de observação que as colapsa numa realidade específica. Agora imagine que a sua consciência é esse observador. Um observador caótico, estressado e incoerente, imerso em emoções de falta, colapsa uma realidade igualmente caótica e cheia de falta. Um observador coerente, alinhado e em paz, que sente a plenitude do seu desejo, colapsa uma realidade que reflete essa mesma coerência e plenitude. A sua tarefa, então, torna-se menos sobre fazer e mais sobre ser. É sobre cultivar um estado interno que seja um equivalente vibracional da realidade que você deseja experienciar. E para ancorar este princípio, quero que você comece a usar uma declaração poderosa. Uma instrução para o seu subconsciente e para o universo. A qualquer momento que se sinta a lutar ou a forçar, pare, respire fundo e declare: eu permito que seja fácil. Sinta o alívio que estas palavras trazem. Sinta uma mudança energética de resistência para permissão.
É crucial entender a diferença entre esforço forçado e ação inspirada. A rendição não significa sentar-se no sofá e não fazer nada. Significa parar de agir a partir de um lugar de desespero e começar a agir a partir de um lugar de alinhamento. A ação forçada vem da mente. É calculada, estratégica e muitas vezes motivada pelo medo ou pela falta. É o sentimento de ter que fazer algo acontecer. A energia por trás dela é de contração, de controlo. A ação inspirada, por outro lado, vem de um lugar mais profundo. Vem da sua intuição, do seu coração. Não parece um esforço. Parece o próximo passo lógico e excitante. É uma resposta a um impulso, a uma ideia que surge subitamente quando você está relaxado. A energia por trás dela é de expansão, de fluxo. O segredo é inverter a ordem. A maioria das pessoas tenta agir para mudar o seu estado de ser. Eles pensam: quando eu tiver sucesso, vou sentir-me feliz. O paradigma quântico ensina o oposto. Primeiro, você precisa de se sentir feliz e bem-sucedido. E depois, a ação inspirada que o levará ao sucesso surgirá naturalmente. O seu trabalho principal é cultivar o estado de ser. Quando você consegue manter-se num estado de coerência, sentindo a gratidão e a alegria do seu futuro desejado no momento presente, a sua realidade começa a mudar de dentro para fora. O seu campo de energia pessoal, agora coerente e poderoso, começa a interagir com o campo quântico de uma forma nova. Este processo é conhecido como ressonância ou arrastamento. Assim como um diapasão a vibrar, pode fazer com que outro diapasão próximo comece a vibrar na mesma frequência, sem que se toquem. O seu campo de energia coerente começa a arrastar ou a sincronizar o campo quântico à sua volta. A realidade começa a reorganizar-se para corresponder à sua nova frequência. É aqui que as sincronicidades começam a acontecer. Você pensa numa pessoa e ela liga-lhe. Você tem uma pergunta e a resposta aparece na capa de um livro. Você precisa de um contato específico e encontra-o inesperadamente numa festa. Isto não é coincidência. É o universo a conspirar consigo, a entregar-lhe as peças do puzzle porque você está finalmente a transmitir um sinal claro e estável. A sua única tarefa é manter esse sinal e seguir os sussurros da ação inspirada quando eles surgirem. Como pode integrar isto na sua vida diária? Comece por dedicar os primeiros minutos da sua manhã a definir o seu estado de ser. Antes de pegar no telemóvel, antes de se conectar com os problemas do mundo, conecte-se consigo mesmo. Sente-se em silêncio e pergunte-se: como é que a pessoa que já tem tudo o que eu desejo se sentiria? Sinta essa emoção no seu corpo. Sinta a gratidão, a liberdade, a alegria, a paz. Deixe que essa emoção preencha cada célula do seu ser. Não pense apenas nela, torne-se nela. Durante o dia, o seu desafio será manter essa frequência. A sua realidade externa tentará puxá-lo de volta para os velhos padrões de reação, estresse e luta. O seu trabalho é tornar-se o observador consciente dos seus estados internos. Quando se apanhar a cair no padrão de esforço forçado, use a sua declaração de poder. Eu permito que seja fácil. Use-a como um interruptor de padrão. Respire fundo e volte a conectar-se com o sentimento do seu desejo realizado. Esta prática não é sobre perfeição. É sobre correção de curso. Cada vez que você se apanha na resistência e escolhe conscientemente voltar à permissão e ao fluxo, está a fortalecer um novo músculo neuronal e energético. Está a recondicionar o seu corpo para viver nesse novo estado. Para tornar isto ainda mais poderoso, quero que você se comprometa com esta prática. Pegue num caderno agora, ou abra uma nota no seu telemóvel e escreva a declaração: eu permito que seja fácil.
Coloque-a num lugar onde a possa ver todos os dias. E mais importante, quero que você vá aos comentários abaixo e escreva esta mesma frase. Declare a sua intenção publicamente. Ao fazer isso, não está apenas a ancorar a sua própria decisão, mas está a juntar a sua energia à de milhares de outros criadores conscientes que estão a fazer esta mudança consigo. Juntos, criamos um campo de coerência que amplifica a transformação de todos. Uma das partes mais desafiadoras deste processo é aprender a lidar com a incerteza. O universo raramente lhe entrega o mapa completo. Ele opera através de fragmentos, de pistas, de sincronicidades. A sua mente egóica, que anseia por controlo e certeza, fica frustrada com isto. Ela quer saber o como e o quando. Ela quer forçar a imagem completa do puzzle a aparecer de uma só vez. Tentar forçar a clareza é uma das formas mais subtis de resistência. A verdadeira mestria está em aprender a confiar no processo e a mover-se para a frente com informação incompleta. É sobre dar o próximo passo inspirado, mesmo que você não consiga ver o fim da escada. A sua fé não é uma crença cega. É uma prática ativa de confiança na inteligência maior que orquestra a realidade. Quando uma dúvida surge, e ela surgirá, não lute contra ela. Reconheça-a. A dúvida é apenas um programa antigo a ser executado. Agradeça-lhe por tentar protegê-lo e depois, conscientemente, redirecione o seu foco para o sentimento do seu desejo realizado. Lembre-se, o seu estado de ser é a sua única responsabilidade. As circunstâncias externas são apenas o eco do seu estado de ser passado. Não lhes dê o poder de ditar o seu estado presente. Você deve ser a causa, e a realidade o efeito, e não o contrário. Isto é o que os ensinamentos antigos queriam dizer com andar pela fé e não pela visão. Você deve manter a visão interna e o sentimento interno, independentemente do que os seus sentidos físicos lhe estão a mostrar. Este é o treino. É o processo de se tornar um mestre da sua própria energia. Cada vez que você escolhe a confiança em vez do medo, a permissão em vez da resistência, você está a reescrever o seu futuro. Você está a provar a si mesmo e ao universo que a sua realidade interna é mais poderosa do que a sua realidade externa. E o universo, como o espelho leal que é, acabará por refletir essa nova verdade de volta para si de formas que irão surpreendê-lo. A mensagem central que quero que leve consigo hoje é esta. A manifestação é uma função da ressonância, não da força. O seu poder não reside na sua capacidade de lutar, mas na sua capacidade de ser. Você foi condicionado a acreditar que é um ser humano pequeno e impotente, que precisa de lutar por cada migalha. Mas a verdade, apoiada tanto pela ciência quântica como pela sabedoria ancestral, é que você é uma extensão da consciência universal, um ponto focal de poder criativo infinito. O seu trabalho não é criar, mas sim permitir. Permitir que a inteligência que organiza galáxias e que cura feridas também organize a sua vida. A sua única tarefa é sair do caminho. É parar de introduzir a estática da dúvida, do medo e do esforço no sistema. A transição do esforço para o fluxo é a jornada mais importante que você pode empreender. É a passagem de uma consciência de separação para uma consciência de unidade. É a redescoberta da sua verdadeira natureza como um Criador poderoso. Portanto, a partir deste momento, eu o convido a abandonar a luta. Abandone a necessidade de controlar, de forçar, de saber tudo. Em vez disso, escolha a confiança, escolha a permissão, escolha a facilidade. Deixe que a declaração "eu permito que seja fácil" se torne o seu mantra, a sua âncora, o seu novo sistema operativo. Diga-a quando acordar. Diga-a quando enfrentar um desafio.
Sussurre-a para si mesmo quando sentir a velha programação da luta a surgir. Cada vez que o fizer, estará a emitir uma nova frequência, a enviar uma nova ordem para o campo quântico. Estará a declarar que está pronto para receber os seus desejos não através da batalha, mas através da graça. Este é o seu verdadeiro poder. Este é o caminho para a manifestação sem esforço. E este é o início da sua nova realidade.